Emanuel, eu gostaria que você explicitasse uma coisa que a gente sempre tem, é colocada na discussão política, né, e tá até na reflexão entre os intelectuais. É que você, com esse seu poder de síntese e clareza que tem, indicasse o que é o bonapartismo, certo? E também identificasse o que é um regime fascista. Pronto. Porque isso é importante, porque às vezes você vê ali autores, né? Eu tenho uma visão particular, mas você lê autores, nós sempre tivemos regimes bonapartistas no Brasil. A ditadura militar foi bonapartista, Bolsonaro é bonapartista, né? Outros falam, por exemplo, não, a gente tem, por exemplo, a ditadura militar era sempre fascista, o regime do Getúlio Vargas era sempre fascista, mas o que é que caracteriza o bonapartismo e o fascismo? Né? Você colocou uma coisa que é importante, quer dizer, há uma corrente neofascista no Brasil, que está no governo, né? O nosso governo é um governo de extrema direita, né? O nosso regime é um regime de transição, né? Vamos dizer assim, a gente teve um golpe, elegemos um presidente neofascista, né? Mas ainda a gente não está num regime ditatorial, fascista ou policial. Mas eu acho que isso é interessante, né? Porque também uma coisa que eu vou destacar aqui é que a leitura, às vezes a esquerda faz uma leitura assim, metafísica, né? Eles acham que o golpe é um ato, não é um processo. Se você Sim. percebe isso, né? Então, o golpe é um ato, não é um processo. Então, quando a gente É uma fala assim, fotografia, não é um filme. exatamente, a gente vê assim, então, quando a gente fala de golpismo, de movimento, por exemplo, até chegar o 64, 1964, né, a UDN e os setores de direita do Brasil tentaram em diversos momentos golpe e tentaram em diversos momentos também atacar a cambaleante democracia que foi instaurada depois do regime do Vargas. Então, eu queria que você colocasse isso, que é como caracterizar o bonapartismo, do ponto de vista marxista, né? O fascismo, primeiro o outro, e depois como é que essas duas categorias podem nos servir para identificar a nossa realidade política atual. Pronto, isso eu acho importante, né? Porque, por exemplo, no Brasil, se coloca, se subestima a capacidade do bonapartismo do Supremo Tribunal Federal, se coloca a pecha de bonapartismo no Bolsonaro, mas o STF também tem uma tendência bonapartista muito grande, certo? Ali digamos assim, um embate entre duas instâncias que arrogam para si um caráter bonapartista, o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, né? Se vocês olharem o Montesquieu, certo, que é um clássico, né? Que o Raimundo Aron vai falar que era um grande democrata, que pensava a liberdade, já o Lao Tse tem outra concepção, certo, do Montesquieu, né? Mas o Montesquieu, quando pensou a divisão dos poderes, que já estava lá em Locke, ele vai pensar no judiciário não como um poder, mas apenas como um cumpridor da Constituição, certo? O Supremo no Brasil teve um papel fundamental no golpe, certo? Ele foi o fiador do golpe, né, junto com os militares, com a mídia, com a burguesia brasileira. Então, o bonapartismo ele surge num momento de crise profunda, de embate entre as classes sociais, e desse embate, né, e empate, certo? Digamos, entre as forças sociais em lutas, surge uma figura como Salvador, certo, da nação, que quer, digamos, dirimir, certo, resolver essa luta através de um maior reforço do poder executivo, das Forças Armadas, do caráter repressivo, certo, do Estado. Foi assim com Napoleão III, né, que vai ser chamado Napoleão o Pequeno, né, que o Marx escreveu um livro excelente, o 18 Brumário, né, mostrando que a burguesia, cada vez mais, ela se tornava de classe que esteve à frente das revoluções democráticas, ou que apoiou a Revolução Democrática Inglesa, a de independência da América diante da Inglaterra e a Revolução mais clássica francesa, com o surgimento da classe operária, principalmente
em 1848, né, tá, que vai ser um marco, quando a burguesia abandona suas posições parlamentares, democráticas e recua, né, em relação à Revolução Democrática, a burguesia vai cada vez mais enfeixando, certo, essa perspectiva, certo, do bonapartismo, né? Tá certo? Então, o Marx vai falar que o Estado francês tinha 500 mil funcionários civis, 500 mil militares, né? E que a militarização crescente do Estado era um processo que se desenvolvia a olhos vistos. Então, o bonapartismo é a tendência do Estado capitalista diante da crise, certo? E de reforçar o poder do executivo, a revelia das próprias instituições representativas para garantir, certo, a ordem e a propriedade privada dos meios de produção, as liberdades individuais, esses direitos sacrossantos da burguesia, né? Por exemplo, muita gente fala do nazismo como se o nazismo tivesse caído do céu na Alemanha. O Brüning, que foi chanceler, primeiro-ministro, né, na Alemanha, ele se colocava já como um Bonaparte, né? Existiam tendências muito bonapartistas na burguesia alemã diante do agravamento da crise na Alemanha, né? Eles tentaram de diversas formas, através do austericídio, dos planos de austeridades, né? Jogar o ônus da crise da classe trabalhadora, tentar debelar a crise, mas a crise, a partir de 29, ela foi se aprofundando. Então, depois de 29, a burguesia foi vendo o Hitler, como possibilidade de um grande Bonaparte, tá? De tirar a Alemanha da crise e principalmente quebrar a coluna vertebral da classe trabalhadora. O objetivo do fascismo, certo? O fascismo não é um mero preconceito contra o movimento LGBTQI+, né? Mas o fascismo é um movimento que visa quebrar, certo? Dobrar a classe trabalhadora, proibir as suas manifestações, cessear a sua liberdade, prender e matar líderes. Não é por isso que o Bolsonaro diz que a ditadura militar matou poucas pessoas, prendeu pouco, torturou pouco, né? Porque ele é um fascista, né? E as ditaduras na América Latina, embora não tivesse aquele ritual característico do fascismo, certo? Que quem inaugurou foram os fascistas alemães, né? Tá? Inclusive com os futuristas, né? Que eram fascistas, né? Tá? E ele copiou muita coisa do fascismo italiano, mas o mais importante é que o fascismo ele é uma tendência crescente diante da impossibilidade da burguesia resolver a crise do capitalismo através de métodos parlamentares. Quando ela é incapaz de resolver a crise através desses métodos parlamentares, através da democracia, digamos assim, representativa, então ela coloca em curso, certo, uma saída bonapartista, que pode ser um bonapartismo ao estilo dos militares, que tinham muitas características fascistoides, porque eles queriam, por exemplo, o objetivo da ditadura militar argentina era erradicar o movimento operário, certo, que não conseguiram, a do Chile também e a do Brasil também, né? Certo, com características distintas de acordo com a formação econômica e social de cada país, né? Eu não sei se também ficou claro, né? Tá? Mas Não, claro. o objetivo do fascismo não é o que eu vejo a Massa Tiburi e outros falando, que é preconceito, não. O objetivo do fascismo é quebrar, aplastar certas organizações da classe trabalhadora. Não é à toa que, por exemplo, o Mussolini, quando viu, certo, que depois que eles incendiaram a sede do Avante em 19, certo, que a gráfica do Jornal Socialista, né, que tinha uma grande tiragem na Itália. O PSI, Partido Socialista Italiano, não fez nada, certo? Só ficou lançando panfletos, tá? Então ele viu, certo, que era possível avançar cada vez mais. Assim também como o Hitler e a burguesia alemã viram que depois da provocação que eles fizeram o KPD, certo? E o KPD não respondeu à altura, o Partido Comunista Alemão, então eles foram avançando até tomarem, até a burguesia se sentir segura para entregar o poder a Hitler, né? Certo? E é uma tendência da crise, o bonapartismo, tá? Cada vez mais crescente, e o fascismo. Na Ucrânia, eu vi algumas pessoas falando em ucranização da Europa, que agora era comum, certo, mostrar pessoas com a suástica, com o gestual nazifascista, né?
treinando essas tropas. Isso no pós-guerra, os americanos tentariam ocultar, porque o ódio em relação ao nazifascismo ainda era muito forte, certo? Uhum. Mas agora eles não ocultaram isso aí. Então, o capitalismo em crise, o imperialismo em crise, certo? Ele expele por todos os poros essas tendências, né? Bonapartistas, fascistoides, né? Para aplastar o movimento da classe trabalhadora e tentar tirar a economia capitalista da crise. E uma coisa interessante, né? Até a deflagração da Segunda Guerra Imperialista Mundial, o Mussolini e o Hitler eram benquistas. O Hitler ganhou capa da revista Time como uma grande liderança, e o Mussolini também. Né? Por isso, eu acho muita graça quando setores da esquerda brasileira, por exemplo, comemoram, né, que o Boulos, que a Guajajara foram indicados pela Time como uma das pessoas, das 100 pessoas mais influentes do mundo. Eu acho muita graça nisso, né? Porque a Time também disse isso do Hitler, né? Enalteceu o Mussolini. Né? Não é bom estar na capa dessas revistas, viu? Exatamente, né? Mas é assim de uma miséria assim, intelectual política grande. Mas por quê? Porque eu acho que eu gostaria de identificar, quando você tira o elemento da análise da conjuntura, da análise da realidade social, da luta de classes, você ofusca tudo. Mas se você tira transforma a luta de classe na luta entre democracia e ditadura, né? Aí isso ofusca tudo, certo? Não, e agora, a recente notícia que eu tive é que aquele grupo ecologista Greenpeace enviou uma carta ao Biden, que se reuniu com o Bolsonaro, dizendo que o Biden defendesse a democracia brasileira. Aí eu me pergunto, quando é que o imperialismo norte-americano, né, estadunidense, defendeu a democracia brasileira? Ele apoiou o golpe, sempre apoiou as forças golpistas do Brasil, apoiou o regime militar, né, apoiou o golpe de 2016, certo? Durante a Guerra Fria, apoiou todos os movimentos militares, de golpes militares, de direita, de extrema direita, em vários países do mundo. Hoje é quem mantém um governo títere, né, um governo nazista, né, na Ucrânia. Aí você vai pedir ao Biden, certo, que vá defender a democracia, quer dizer, porque você saiu, como você colocou, saiu da dinâmica real da luta de classe. E você defende uma democracia abstrata contra uma ditadura, um regime abstrato, né? É como setores da esquerda disseram que os Estados Unidos não deveriam sair do Afeganistão, porque é um absurdo, né? Porque ia deixar as mulheres afegãs nas mãos do Talibã, né? Ou seja, se os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão durante 20 anos, não resolveram. E não mudaram a situação da mulher, não. Pelo contrário, agravaram. Exatamente.